Ser uma celebridade e ter a vida rodeada de paparazzis pode parecer um verdadeiro sonho, mas nem mesmo a fama pode proteger das tragédias inesperadas. São vários os casos de ícones do entretenimento que tiveram suas jornadas interrompidas de forma trágica e abrupta, em acidentes cercados de mistério e tristeza que deixaram o mundo inteiro em choque. Entre os acidentes mais marcantes estão os de carro, e é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clica aí embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Em 31 de agosto de 1997, o mundo vivenciou um dos acidentes que mais abalou as pessoas, resultando na morte da princesa Diana. Conhecida como a Princesa do Povo, ela era adorada pelo trabalho humanitário e pela capacidade de se conectar com pessoas de diferentes classes e origens. Diana era amplamente reconhecida por suas iniciativas com pacientes de AIDS e por sua abordagem compassiva, sendo uma das figuras mais queridas do século. No entanto, sua vida terminou de forma trágica em um acidente de carro em Paris. Naquela noite de agosto, Diana estava acompanhada de seu parceiro Dodi Al-Fayed e do motorista Henry Paul. Eles eram constantemente assediados por paparazzi que os perseguiam onde quer que fossem. Na tentativa de escapar do incômodo, o carro entrou em alta velocidade no túnel da Ponte del Alma e colidiu contra uma das pilastras. Diana chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu. Dodi e Henry morreram no local. Mais tarde, as investigações revelaram que o motorista estava sob o efeito de álcool e medicamentos, o que comprometeu sua capacidade de dirigir. A morte de Diana gerou uma onda de luto em todo o mundo. Milhões de pessoas se reuniram em frente ao Palácio de Kensington para deixar flores e cartas em sua homenagem. Seu funeral foi um dos eventos televisivos mais assistidos da história, acompanhado por bilhões de pessoas. Embora as evidências apontem para um acidente, diversas teorias da conspiração sugerem que sua morte foi orquestrada pela família real, alegando que Diana representava um risco para a imagem da monarquia, especialmente por conta do seu relacionamento com Dodi Al-Fayed, que era muçulmano. Mas e você? O que acha que aconteceu? Qual é a sua teoria? Se você gosta de luta e do universo do wrestling, então provavelmente já ouviu falar do famoso Macho Man, um dos lutadores icônicos da luta livre, conhecido por seu visual extravagante, sua voz única e suas frases de efeito, que o ajudaram a conquistar milhares de fãs ao redor do mundo. No entanto, em 20 de maio de 2011, sua vida chegou ao fim aos 58 anos, em um trágico acidente de carro na Flórida. Aquele dia, Randy dirigia seu carro ao lado de sua esposa, em um momento que parecia ser apenas mais um dia normal. No entanto, ele sofreu um ataque cardíaco ao volante, perdeu o controle do veículo, atravessou uma faixa da rodovia e colidiu com uma árvore. Apesar do acidente, sua esposa conseguiu sobreviver, mas Savage, que já havia perdido a consciência antes mesmo da colisão, não resistiu. Exames realizados após o acidente mostraram que a causa principal de sua morte foi o ataque cardíaco e não a colisão. Sua morte, que abalou pessoas ao redor do mundo, gerou debates e questionamentos sobre a saúde dos lutadores, que muitas vezes enfrentam o estresse físico extremo e os riscos cardíacos que isso implica. Até hoje, seu legado continua vivo no universo da luta livre, e em 2015 ele foi introduzido póstumamente no Hall da Fama do WWE. Tim Horton é talvez um dos nomes mais conhecidos do Canadá, sendo lembrado como um dos maiores ícones do esporte, mas também como empreendedor visionário. Sua fama se deve principalmente à sua carreira como jogador de hóquei, onde se tornou uma lenda da NHL, jogando 24 temporadas como defensor, sendo o ídolo do Toronto Maple Leafs, além de passagens por outras equipes como New York Rangers e Buffalo Sabres. No entanto, seu legado se estendeu também por conta da rede de cafés e restaurantes Tim Hortons. Tim Horton decidiu se dedicar ao empreendedorismo e, em parceria com o empresário Jim Charade, fundou uma rede de cafés que levaria o seu nome. Assim, em 1964, o primeiro Tim Hortons foi inaugurado e não demorou muito para conquistar uma base de fãs, resultando em uma marca que se espalharia por todo o país. Porém, em 21 de fevereiro de 1974, algo trágico aconteceu com Tim Horton.
Ele havia jogado, na noite anterior, uma partida contra o seu ex-time e estava retornando para a cidade de Buffalo. Ele era uma das 3 estrelas do jogo convidadas, pois havia se aposentado recentemente. Antes de assumir o volante, Horton ligou para o seu irmão, que percebeu que ele havia bebido e o convenceu a não dirigir. No entanto, ele seguiu viagem. Durante o trajeto, a polícia foi informada sobre um carro em alta velocidade, mas não conseguiu persegui-lo. Pouco depois, Horton perdeu o controle do veículo e capotou, falecendo no hospital. Mais tarde, a autópsia, que foi divulgada anos depois, revelou que Horton estava com o dobro do limite legal de álcool em seu sangue, além de estar sob efeitos de estimulantes. Apesar de sua morte, seu legado como jogador e empresário ainda permanece muito presente no Canadá. É praticamente impossível ser brasileiro e não saber quem foi Ayrton Senna. Na verdade, o mundo inteiro já ouviu falar ao menos uma vez deste que é uma das figuras mais emblemáticas do automobilismo e uma lenda do esporte. Senna não se destacava apenas por ser um grande piloto, mas também por ser um ser humano admirável, com talento, determinação e carisma, que conquistaram e continuam conquistando milhares de fãs ao redor do mundo. Sua carreira, embora breve, permitiu-lhe deixar um legado que foi muito além dos fãs de automobilismo. Como piloto, Senna conquistou 3 campeonatos mundiais de Fórmula 1 entre os anos 80 e 90, destacando-se por sua habilidade excepcional em pilotar nas pistas adversas. Uma das suas vitórias mais impressionantes aconteceu em 1993, no Grande Prêmio de Donington, onde superou os adversários em uma pista molhada, destacando sua habilidade e busca pela perfeição. Porém, o episódio mais triste de sua carreira e um dos mais trágicos de toda a história do esporte aconteceu no dia 1º de maio de 1994, durante o Grande Prêmio de San Marino. Durante a corrida, Senna estava liderando quando, na 7ª volta, seu carro saiu da pista na curva Tamburello e bateu fortemente contra a barreira de pneus. O impacto foi violento, mas o fator principal que ocasionou a morte de Senna foi uma parte da suspensão do carro que perfurou o capacete e o crânio do piloto. Senna foi levado de helicóptero para o hospital mais próximo, mas, apesar dos esforços médicos, foi declarado morto horas depois. Uma curiosidade que muitos não sabem é que no dia anterior, o piloto Roland Ratzenberger também havia falecido na mesma pista, e Senna pretendia homenageá-lo com uma bandeira da Áustria, caso vencesse a corrida. Albert Camus foi um dos pensadores e escritores do século XX mais influentes, destacando-se por sua contribuição à filosofia existencialista e ao conceito do absurdo. Ele foi bastante influenciado pela realidade de viver em um mundo sem uma lógica compreensível ou sem sentido, que era o principal conceito em sua obra. Um dos livros mais famosos que você provavelmente já ouviu falar é O Estrangeiro, uma obra sobre a solidão, a apatia e a falta de sentido da vida. Camus também foi um pensador político ativo, especialmente durante e após a Segunda Guerra Mundial, quando se opôs ao totalitarismo e defendeu os direitos humanos. Até mesmo sua partida tem toques filosóficos, pois ele faleceu em 1960 em um acidente de automóvel durante uma viagem para Paris. No entanto, ele não deveria ter viajado de carro naquele dia. Ele, que estava acompanhado do seu editor Michel Gallimard, tinha a intenção de ir de trem, e até mesmo as passagens já haviam sido compradas. No entanto, Michel insistiu para que viajassem de carro e Camus acabou aceitando. Durante o trajeto, o veículo de Michel bateu contra uma árvore, fazendo com que Camus morresse na hora. Michel veio a falecer no hospital dias depois. Na mala de Camus estava o manuscrito de seu romance autobiográfico chamado O Primeiro Homem. Nas notas do texto, ele havia escrito que aquela obra deveria permanecer inacabada, e de fato, ela ficou. Jayne Mansfield foi uma das figuras mais icônicas da era dourada de Hollywood, sendo um dos maiores símbolos sexuais da década de 1950. Certamente os nossos avós podem ter tido algum tipo de paixão por ela em sua juventude. Durante sua segunda carreira, Mansfield conquistou fama com o filme The Girl Can't Help It, de 1956,
onde o público se encantou com o seu charme, carisma e sensualidade, o que a fez ser frequentemente comparada com a Marilyn Monroe. Além do cinema, Mansfield também se envolveu com a música e o teatro, sendo uma das pioneiras em expandir o conceito de símbolo sexual para algo muito mais multifacetado. No entanto, como muitas estrelas de Hollywood, sua vida foi marcada por controvérsias. Ela foi casada 2 vezes e seus relacionamentos frequentemente eram alvo dos holofotes da mídia. Sua trajetória foi interrompida de forma trágica e prematura em 28 de junho de 1967, quando tinha apenas 34 anos. Naquela data, Mansfield viajava de carro com seu namorado Sam Brody e seus filhos, quando o veículo colidiu com a traseira de um caminhão. A atriz morreu no local, causando um choque mundial, já que era jovem e sua carreira ainda brilhava. Sua morte gerou inúmeras teorias e especulações, incluindo a ideia de uma maldição que paira sobre as estrelas de Hollywood. Afinal, não é raro de se ver que grandes figuras em ascensão e vivendo o seu auge, sejam atores ou cantores, percam a vida de forma trágica e precoce. E você? O que acha? Seria coincidência ou algo mais por trás dessas histórias? Se você gosta de filmes de ação e corrida, então sabe muito bem quem é Paul Walker. O ator norte-americano marcou as telas do cinema com uma carreira brilhante, muito por conta do seu papel na franquia Velozes e Furiosos. Ele chegou a protagonizar outros filmes, mas seu maior destaque foi nos filmes de velocidade, onde interpretava Brian O'Connor, um agente do FBI infiltrado no submundo das corridas de rua. Sua amizade com o personagem de Vin Diesel se tornou um dos pontos mais importantes de toda a franquia, contribuindo para o sucesso contínuo dos filmes. Muita gente pode não saber, mas fora das telas, Paul Walker era de fato um amante do automobilismo, e até mesmo sua morte esteve ligada a isso. No dia 30 de novembro de 2013, em Santa Clarita, Califórnia, Paul Walker estava no banco do carona de um Porsche Carrera GT, dirigido por seu amigo Roger Rodas, embora o carro pertencesse a Paul. O veículo estava em alta velocidade quando o condutor perdeu o controle, colidiu com uma árvore e em seguida pegou fogo. Tanto Roger quanto Walker morreram ainda no local. A morte de Walker deixou os fãs da franquia devastados e com a dúvida sobre o que seria feito, pois ele ainda estava gravando Velozes e Furiosos 7 quando o acidente ocorreu, o que levou à paralisação das filmagens devido à tragédia. Para concluir o filme, foram usados efeitos visuais, além da participação de seus irmãos, Cody e Caleb Walker, para gravar as cenas que ainda restavam. Grace Kelly, uma emblemática figura do século XX, cuja vida não foi marcada apenas pelo glamour de Hollywood, mas também pelo conto de fadas da realeza de Mônaco. A jovem se destacou tanto por sua beleza quanto por sua participação em filmes clássicos como Dick M para Matar, Janela Indiscreta e Ladrão de Casaca, todos dirigidos por Alfred Hitchcock, um dos maiores cineastas de todos os tempos, que havia como uma de suas grandes musas. Grace chegou a ganhar um Oscar de melhor atriz em 1954 por sua atuação em Amar é Sofrer. Apesar do sucesso, Grace Kelly decidiu seguir um caminho diferente e, aos 26 anos, casou-se com o príncipe Rainier III de Mônaco, deixando sua carreira de atriz para se tornar princesa. Sua vida parecia um verdadeiro conto de fadas, mas em setembro de 1982, uma tragédia interrompeu sua jornada. Ela estava dirigindo com a sua filha caçula, Stephanie, em uma estrada de Mônaco, quando perdeu o controle do veículo e caiu num barranco. Grace foi levada ao hospital, mas sofreu um derrame cerebral e não resistiu, e a equipe médica desligou os aparelhos no dia seguinte. Sua filha sobreviveu, sofrendo apenas ferimentos leves. Durante anos, Stephanie foi alvo de críticas e pressão da mídia, que especulava que ela estaria dirigindo o carro sem licença no momento do acidente. No entanto, Stephanie sempre negou essas acusações, afirmando não ser responsável pelo ocorrido. Essa talvez seja um dos casos mais bizarros e cheios de mistérios envolvendo acidentes com celebridades. Lisa Lopes, conhecida artisticamente como Left Eye, foi uma das integrantes da famosa banda feminina TLC,
um dos grupos musicais de maior sucesso na década de 1990, conhecidos por músicas como Waterfalls, No Scrubs e Creep. Sua vida pessoal foi muito conturbada, com Lopes se envolvendo em várias polêmicas, como por exemplo o episódio em que incendiou a casa de seu namorado durante um ataque de ciúmes, ou quando teve brigas com seus empresários e gravadoras, o que a levou a ser afastada do grupo e seguir carreira solo. Tentando se reencontrar, Lisa planejou um retiro espiritual de 30 dias, e todo o processo seria documentado em um reality show. No entanto, mal ela sabia que estava, na verdade, documentando seus últimos dias. Antes do acidente, Lisa começou a ter pesadelos e dizia estar sendo perseguida por algum espírito. Algo bizarro aconteceu no 26º dia, quando um garoto de 10 anos foi atropelado e morto pelo carro em que Lisa estava. Mais tarde, ela ficou sabendo que o garoto tinha o mesmo sobrenome que ela. No dia seguinte veio a sua morte. Lisa e 7 amigos estavam em um carro quando, de maneira repentina, o veículo perdeu o controle e capotou. Lisa foi a única que faleceu, enquanto os outros amigos sofreram apenas ferimentos leves. Assim, chegava ao fim a vida da popstar. Billy Martin foi um dos personagens mais complexos e controversos da história do beisebol. Conhecido por seu talento como jogador, passou por grandes equipes na MLB e se destacava por suas rivalidades defensivas. Contudo, seu maior destaque veio após sua aposentadoria, quando decidiu se dedicar à carreira de treinador. Nesse novo papel, ele se envolveu em diversos escândalos e conflitos, tanto com a direção das equipes quanto com jogadores veteranos, além de brigas e discussões frequentes com árbitros. Martin foi contratado e demitido diversas vezes pelos Yankees e também foi preso várias vezes devido a problemas com álcool e brigas fora das 4 linhas, o que lhe rendeu a fama de bad boy do beisebol. No entanto, sua história chegou ao fim trágico na noite de Natal de 1989, quando Martin colidiu seu carro contra um bueiro de drenagem perto da entrada da garagem de sua fazenda em Port Crane, vindo a falecer no hospital. Aparentemente, ele havia acabado de sair de uma festa e estava sob o efeito de álcool. No carro, também estava seu amigo Bill Reed, que inicialmente afirmou que ele próprio estava dirigindo e que também havia bebido. No entanto, após a confirmação da morte de Martin, Reed confessou que foi Martin quem estava ao volante e que mentiu para proteger o amigo de uma possível condenação por dirigir embriagado. Assim como Jayne Mansfield, James Dean foi um dos símbolos sexuais e ícones mais marcantes do cinema. Mas também teve uma carreira curta, interrompida por um acidente. Durante sua jornada pelas telas, Dean conquistou rapidamente uma legião de fãs ao redor do mundo, muito por conta do seu papel no filme Rebelde Sem Causa, lançado em 1955, tornando-se um emblema da juventude rebelde, da angústia e do desejo de liberdade. Apesar de estar em uma ascensão meteórica, a vida de James Dean chegou ao fim em 30 de dezembro de 1955, quando ele estava dirigindo seu Porsche 550 Spider pela Califórnia, a caminho da cidade de Salina, para participar de uma corrida, uma de suas grandes paixões. Ele havia até mesmo comprado vários carros de luxo e participado de outras competições. Ao seu lado, no banco do carona, estava o mecânico Rolf Wuderick. Quando outro carro passou à frente, Dean não conseguiu parar a tempo. A batida fez Wuderick ser arremessado para fora do veículo, mas ele sofreu apenas ferimentos leves, enquanto Dean fraturou o pescoço e morreu no local. Na época, James Dean foi considerado o grande responsável pelo acidente, pois 2 horas antes, ele havia recebido uma multa por estar em alta velocidade. No entanto, anos depois, um ex-policial que estava no local relatou que, com base nos destroços e na posição do corpo, o veículo provavelmente estava a cerca de 88 km por hora, velocidade permitida na área. Em 1956, James Dean se tornou o primeiro ator a ser indicado póstumamente ao Oscar. Steve Allen foi uma das mais marcantes figuras do entretenimento americano, sendo o criador e primeiro apresentador do icônico The Tonight Show. Ele era um talentoso comediante, escritor e músico, que ocupou um papel de destaque na televisão ao introduzir uma abordagem autêntica unindo humor,
entrevistas e enquetes. Sua originalidade influenciou uma geração de apresentadores que se sucederam a ele. Além de sua carreira na televisão, Allen escreveu mais de 50 livros e se engajou como defensor de diversas causas sociais, incluindo direitos civis e igualdade entre os gêneros. Allen morreu de forma trágica e inesperadamente em 30 de outubro de 2000, aos 78 anos, por conta de um acidente automobilístico em Los Angeles. Allen dirigiu um veículo perto de sua casa quando, ao evitar uma colisão com outro automóvel, perdeu o controle de seu carro e bateu contra a barreira de proteção de uma ponte. O impacto causou danos fatais, com o mesmo tendo sofrido ferimentos sérios na cabeça. Ele foi levado rapidamente para o hospital, mas não sobreviveu e morreu pouco depois. A morte de Allen surpreendeu o mundo do entretenimento, pois o mesmo ainda estava em plena atividade profissional, com novos projetos em andamento. Contudo, o caminho que ele deixou como criador do The Tonight Show, um formato de programa que continua vivo até os dias de hoje, e seu brilhantismo como comediante, permanecem como marcas indeléveis na história da televisão americana. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.